Dentro da nossa perspectiva de direitos humanos, hoje trazemos uma reflexão básica sobre o projeto de emenda à Constituição de 2019 do deputado federal Marcelo Ramos, que dispõe sobre uma proposta de reforma sindical. Sabemos que já há outras propostas de reforma sindical tramitando no Congresso. Sabemos que desde 1949, por exemplo, a questão da ratificação da Convenção 87 da Organização do Trabalho, a nível de OIT, ela tramita, mas nunca foi concluída a questão da ratificação a nível de liberdade sindical. Essa norma sempre influenciou o direito brasileiro, principalmente a Constituição de 88 na elaboração do artigo 8º, mas ela não foi plenamente atendida ainda, né? O artigo 8º não tem nenhuma emenda, historicamente, e aí seria uma proposta de emenda total. E com relação à Convenção 87, os dois grandes empecilhos seriam a questão da contribuição, mas principalmente a questão do registro e da unicidade sindical, porque tem um registro para se aferir à unicidade sindical. Ela vem com umas propostas de reformulação profunda do artigo 8º. Então, nessa perspectiva, nós temos que entender, basicamente, a nível estrutural, que o artigo 8º da Constituição de 1988, ele tem 8 incisos e um parágrafo. E a nova proposta, ele também traz 8 incisos, mais 3 parágrafos. É interessante que no texto oficial que nos foi encaminhado, lá consta 4 parágrafos, mas na verdade nós não conseguimos identificar o segundo. Ou o parágrafo segundo foi ali dito, ou foi apenas um erro formal na questão da numeração dos parágrafos. Então lá tem o parágrafo 1º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Então a PEC como um todo ela tem 3 artigos. Ela tem 3 artigos e a justificativa. O primeiro artigo dispondo sobre o artigo 8º da Constituição com a reformulação toda. O artigo seguinte, ele traz a perspectiva de uma transitoriedade, uma reforma, inclusive uma proposta para o ato das disposições constitucionais transitórias, dando para quem tem um nível de representatividade, mantendo a exclusividade e até por 2 anos, né, para quem tem até 10%, em torno de 10% da representatividade, e quem tem em torno de 50% da representatividade, uma transição mantendo a exclusividade de 10 anos. Então, no artigo 3º já traz exatamente a vigência e a consequente eficácia dessa PEC. Então, partimos agora para a análise ponto a ponto. Logicamente que é uma visão, uma primeira visão. Nós vamos amadurecendo nossas reflexões, ouvindo os outros, percebendo nos debates que nós temos participado, recebemos os convites aí de palestras a nível nacional, e aí a gente vai amadurecendo a ideia. Mas no primeiro momento nós vamos identificando certos fatores que nós vamos apresentando aqui em uma primeira linha de raciocínio, algo semente, algo que a gente está maturando para refletirmos, já que a gente tem que fazer, às vezes, tanto dos deputados da situação e senadores, quanto dos deputados de oposição, para que nós tenhamos uma perspectiva fortalecida. Não adianta apenas louvarmos o projeto ou apenas destruirmos partes do projeto. Nós temos que ter uma solidez em cima do que nós queremos, uma solidez, uma claridade, uma cristalinidade, na verdade, para que a gente possa rebater os argumentos e, melhor ainda, convencer, que chamam de haters, opositores, críticos, diante do ponto de vista que interesse, por exemplo, ao movimento sindical respectivo, seja dos empregadores, seja dos trabalhadores, ou o que interessa é aos trabalhadores como um todo. Nós temos vários tipos de consulta, vários tipos de participação que podem ser pensados. Em sua introdução, já traz uma lógica do artigo 60, parágrafo 3º, que é a norma constitucional que trata sobre reforma à Constituição, já sai da lógica de que seria algo inalterável, então já traz uma perspectiva de aceitação da alteração, né, para aprimoramento, lembrando que os direitos fundamentais eles podem sim ser alterados desde que seja para melhorar. Não pode haver um retrocesso social, não pode haver uma alteração para piorar. E aí é importante vermos as decisões do Supremo Tribunal Federal no seu histórico até recente, em que eles falam que as próprias cláusulas pétreas elas podem ser alteradas,
para eles, né? Elas não podem ser, em verdade, reduzidas. Então, aí é um ponto que também tem que ser pensado a nível de aceitação desse tipo de discussão. No artigo 8º proposto, diz que é assegurada a liberdade sindical observado o seguinte: inciso 1. O Estado não poderá exigir autorização para a fundação de entidade sindical, ressalvado o registro dos atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Esse primeiro inciso proposto, ele tira a lógica que seria do Ministério do Trabalho e Emprego, e o Ministério do Trabalho e Emprego tem uma lógica de registro hoje justificada pela questão da unicidade, e vai dar uma liberdade sindical proposta a nível de organização, uma liberdade mais profunda, um processo mais simplificado, saindo do sistema de registros atual que existe no Ministério do Trabalho e Emprego. Então essa lógica do inciso 3º proposto pela PEC, ela é importante, uma vez que muitos, e nós nos filiamos a essa corrente, compreendem que a questão de ter uma liberdade a nível de que o próprio sindicato não cumpra seu papel, ele não cumpra a sua função social de representar, por exemplo, tendo a permissão de sindicato por empresa, sindicato com 15 trabalhadores, o nível de representatividade é muito pequeno, a perseguição é muito alta, não dá nem para fazer uma chapa. Por vezes você vai encontrar aqui a nível Brasil um sindicato com uma chapa montada com no mínimo 14 pessoas, que são 7 titulares e 7 suplentes. Então fica muito difícil a nível de perseguição. Todos os empregados, a questão de liberação, como é que essa empresa mesmo vai funcionar se tiver de liberar algum trabalhador, é uma empresa de um porte muito pequeno. Então o nível que está aí colocado nós achamos positivo. Não traz a unicidade sindical, mas traz uma base de representação, a questão de um município já elidindo quaisquer raciocínios sobre sindicato por empresa. E aí, exatamente pelo argumento que nós estamos dizendo, que se abre para uma, vai abrir para todas, e tem empresa de vários tipos de portes. Empresa com 15 empregados, ou sindicato com 15 representantes, ou uma base de 15 pessoas, é um sindicato que de fato eu acredito que tem muita dificuldade, se é que ele consegue cumprir o seu papel de negociação, de representação, até de funcionamento. No inciso 4º da PEC 194 de 2019, dispõe que o sistema de organização sindical brasileiro será composto por a. representação dos trabalhadores, centrais sindicais, confederações, federações e sindicatos, e b. representação dos empregadores, confederações, federações e sindicatos. Esse inciso 4º, ele já tenta evitar mais conflitos dentro do movimento sindical atual, uma vez que nós temos desde 2008 as centrais reconhecidas por lei, em verdade a nível formal, porque materialmente elas já existiam desde os anos 80, nós tivemos a Central Única dos Trabalhadores, depois vieram várias outras, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Sindicatos Brasileiros, nós temos a CSP com lutas, e assim vai. Nós temos hoje 6 centrais representando, a nova Central Sindical dos Trabalhadores, por aí vai. Agora, como havia esse questionamento, inclusive há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, proposta a nível de confederações, questionando a representatividade e a existência das centrais, uma vez que elas acabaram, para essa ação direta de inconstitucionalidade, substituindo totalmente o papel das confederações. E aqui ele já acaba com essa discussão, traz uma realidade que já é vivida, já é pensada e já é participada há anos, há mais de 10 anos só a nível formal no Brasil, e aí inclui dentro do sistema dos trabalhadores as centrais, as confederações, as federações e os sindicatos. No sistema confederativo histórico do Brasil, desde a CLT, 1943, nós tínhamos sindicato, federação e confederação por categoria. E nos anos 80, informalmente surgem as centrais sindicais, surge uma central que ela é eclética, não é por categoria, parecia já trazer um ânimo de uma possibilidade de ratificação da Convenção 87. E agora, depois de muitos anos, em 2008, vem a questão da formalização das centrais e da participação delas na contribuição sindical. 10% da parte da contribuição sindical que ia para o governo, dos 20 que iam, 10% veio para
as centrais sindicais. E aí há essa discussão, inclusive internamente, e está aí externada na ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, mas que aí com essa PEC resolveria a questão. Haveria o reconhecimento, todas funcionariam e todas teriam a sua participação. E tem a linha B, porque as centrais sindicais só são de trabalhadores, não existe central sindical, essa entidade a nível eclético de representação nacional, com os níveis como dispõe na lei, dos empregadores. Então, ficaria esse sistema sindical composto com a inclusão das centrais a nível dos trabalhadores, então ficaria centrais, confederações, federações e sindicatos, e a nível dos empregadores, sindicatos, federações e confederações. Lembrando-se que na proposta há a elisão da lógica de unicidade. Haverá a questão de ramo, de reflexão acerca de, pelos trabalhadores e empregadores, de qual vai ser a representação, com o tamanho de um município, e aí ficaria toda uma perspectiva para ser analisada. Trazendo alguns aspectos para reflexão com relação aos incisos que foram dispostos agora, que em tese tenderiam a quebrar a unicidade sindical, nós temos que fazer umas reflexões importantes, até para que a gente compare. Então vamos fazer uma reflexão sobre o que está posto hoje no artigo 8º, incisos 1 e 2 da Constituição de 88, em paralelo com o que está posto no projeto de lei que nós estamos analisando, nos incisos que tratam sobre essa questão de qual seria a base de representação do sindicato. Então, basicamente, o que é que dispõe no artigo 8º, atual, incisos 1 e 2? Que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. No momento em que esse artigo foi feito, houve discussões no Supremo Tribunal Federal, houve um momento, inclusive, no Ministério do Trabalho, em que não houve registro de entidades sindicais, porque se pensava, num primeiro momento, que havia a liberdade sindical. Tivemos conversando na época com o secretário das Relações de Trabalho, até outro dia, tem um momento lá do Ministério que resta sem registro de entidades sindicais. E aí ficou esse questionamento e depois veio a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que chegou a editar uma súmula que dispõe que enquanto não vier uma lei para dizer qual seria o órgão que aferiria a questão da unicidade sindical, por aí a necessidade do registro, continuaria sendo o Ministério do Trabalho. Então, o que é que vem no segundo item do artigo 8º para que a gente pense onde está o centro da unicidade? Porque o registro no Ministério do Trabalho, na verdade, ele surge para que haja uma perspectiva de verificação, de aferição dos critérios relacionados à unicidade sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. E que tem a ver com a decisão dos trabalhadores e empregadores, tem a ver com o limite do tamanho de um município e tem a ver com a perspectiva de categoria. E aí é que antigamente tinha-se como recepcionado o artigo da CLT que tinha um quadro de atividades e ali tirava as categorias de registro. Como houve uma proliferação, alguns criticavam isso, que era uma pluralidade dentro da unicidade, e aí houve exatamente, inclusive, a não recepção desse quadro, tido porque houve um aumento realmente das categorias. E para quem tinha uma crítica diferenciada, se trabalhava que não houve realmente a questão da não recepção, e o problema do quadro era exatamente porque o mercado é muito dinâmico e fez com que surgissem novas atividades que não estavam contempladas no quadro, para não ficar alterando o quadro. Na verdade, então não ficou o Ministério do Trabalho adstrito ao que estava no quadro. E aí vem as questões de unicidade, de registro, de problema de registro, de fila para registro, aferição unicamente, basicamente, da questão da unicidade. Então mandava-se, né, havia um nível maior, mandava-se os documentos, havia a aferição, havia a publicação, havia mediação, negociação para ver a questão da base, ou ia-se para o processo judicial para discutir essas questões. Fazendo um paralelo com o que está proposto
no projeto de emenda à Constituição, nós temos hoje, no item 3, a organização de trabalhadores e empregadores nas respectivas entidades sindicais será definida por setor econômico ou ramo de atividade, sendo que a base territorial do sindicato será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Vamos até colocar aqui um quadro comparativo entre o que está proposto no PL e o que está disposto na Constituição de 1988 atual, para que a gente possa vislumbrar exatamente o que está acontecendo. Ou seja, pode ser que isso seja um empecilho com relação à mudança, porque o termo unicidade não consta, mas a questão da unicidade, por vezes, impede, como tem entendido o Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, conforme dispõe a própria discussão na Convenção 87, ele impede a liberdade pura sindical. Por quê? Porque limita o tamanho do sindicato, a representação do sindicato, limita a categoria, as pessoas que têm interesse, e ao invés de ser o critério da combatitividade da entidade, vai-se por critérios meramente formais ou critérios que têm uma noção que a distingue. Isso tem sido uma tendência que pode levar a problemas com relação à aprovação da PEC, porque pode se identificar que ela fica praticamente igual. Isso é para ter uma movimentação grande dentro do Congresso Nacional, com votação em 2 turnos, em 3/5, para deixar praticamente como está a grande parte dos conflitos. É possível que isso sofra alterações no correr da sua tramitação, ou até que ela não tenha a quantidade de votos necessária para a aprovação como se espera. Por isso que é importante se sentir o direito, se perceber o direito como essa ciência social aplicada. Então tem que se observar o que está na sociedade, como é que estão os movimentos políticos, as forças de poder, o alinhamento dos partidos, a realidade prática, o nível de interação, integração, responsividade dos trabalhadores e dos movimentos no momento atual, para que se pense em algo que seja passível de alterar em um documento tão forte como é a Constituição. Veja aí os problemas, inclusive, do próprio governo atual, que com a PEC para alterar a questão da Previdência, já está quase com 1 ano de governo e passou esse tempo inteiro para que ela fosse aprovada, porque ela afeta muitas pessoas. Então, nessa estrutura, como tem muitas entidades, são milhares de entidades a nível nacional, então o direito tem que vir para tentar pacificar conflitos, ou para evitar que novos conflitos aconteçam, ou para atender, dentro de uma perspectiva em âmbito internacional, anseios da comunidade internacional para que haja reciprocidade e um melhor desenvolvimento das relações entre as pessoas. Então é importante que tenha um alinhamento cada vez mais adequado com relação à prática dentro dessa PEC, para que se reflita melhor. Já no artigo 8º, inciso 4º, da PEC de 2019, nós temos a formação, a estruturação do sistema sindical. E aí vem o acréscimo da questão das centrais. Havia um conflito muito grande entre centrais e confederações que chegou ao Supremo Tribunal Federal e tem uma ação direta de inconstitucionalidade com relação à lei de 2008 que institui formalmente as centrais, uma vez que as centrais já vêm desde os anos 80 a nível de Brasil e só são de trabalhadores. Então, havia essa discussão sobre o papel das confederações e o papel das centrais. E é nesse momento que vem uma grande discussão aqui, e aí sinalizaria para uma pacificação dessa divergência a nível nacional. O problema é que se tem observado que nível de problematização tem se dado nessa divergência, ou que nível de adequação nós temos, por exemplo, o quantitativo de confederações que já são filiadas às centrais e por aí vai. Então, nesse momento, em tese, ele pacifica uma questão até de divergência judicial, de divergência factual que acontece entre as entidades. E aqui ele já vem trazendo essa pacificação e colocando como é o sistema. Dentro do sistema que é então confederativo, ele já inclui agora nessa PEC
a central sindical, que é eclética. Então, olha aí como é que dispõe. O sistema de organização sindical brasileiro será composto por a representação dos trabalhadores, com centrais sindicais, confederações, federações e sindicatos. B. Representação dos empregadores, confederações, federações e sindicatos. Então, nesse ponto não há nenhuma inovação considerável a nível do que está acontecendo. Há um reconhecimento formal a nível constitucional fundamental das centrais sindicais só de trabalhadores, continuando a não existir central sindical de empregadores, então não há ampliação com relação a isso, apenas uma pacificação do que está acontecendo no status quo. Então, passamos para o inciso subsequente. No inciso 5, às entidades sindicais cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais no âmbito da representação, inclusive em questões judiciais e administrativas. E é interessante que haja um comparativo com o que está posto no inciso 3 do artigo 8º, que dispõe atualmente que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. E dentro dessa lógica ficou entidades sindicais no projeto novo. Já ampliaria e novamente inseriria as entidades como um todo, incluindo-se as centrais sindicais. Não se sabe se aí haverá alteração essencial lá dentro do artigo 103 da Constituição, que dispõe sobre quem tem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição por descumprimento de preceito fundamental, ou seja, quem pode manejar o controle concentrado de constitucionalidade, que é direto no Supremo Tribunal Federal. Quem pode manejar isso nas decisões do Supremo hoje, só quem pode é a Confederação, porque é o que está expresso, claro, direto dentro do texto constitucional. E aqui nós não estamos vendo nenhuma alteração nesse sentido. Então ele coloca aqui a defesa desse interesse, mas esquece de fazer uma alteração lá no artigo 103 da Constituição para inserir as centrais, porque hoje já tem decisão pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que central sindical não pode propor ou manejar a ação do controle concentrado de constitucionalidade direto no Supremo Tribunal Federal. E aí deveria, dentro dessa genericidade desse inciso, ir para uma especificidade do artigo 103, caso queira fazer algo bem mais concreto para que a central, já que é nacional, assim como a confederação, possa manejar ações em controle concentrado de constitucionalidade, e poderiam ser grandes ações, inclusive porque ela é eclética, ela representa vários tipos de categoria, e a central tem um ânimo para isso, a depender da sua combatividade. E já a confederação fica restrito porque é só aquela categoria. E tem muitas decisões que envolvem todo o conjunto. E aí já tem que comprovar a questão da pertinência temática, se exatamente está dentro do âmbito da representação, das finalidades para que foi constituída a central. Então, seria importante também fazer uma proposta dentro dessa própria PEC ou de uma nova PEC, de fazer uma alteração precisa, caso isso vá à frente, caminhe, com relação à questão do artigo 103, que eu acredito que o ânimo era esse, mas aí ficou genérico se não tiver uma alteração específica, já que já tem jurisprudência pacífica, forte, formada dentro do Supremo Tribunal Federal, que vai pela literalidade do artigo 103 da Constituição atual. E o que há de bom nesse ponto também, quando diz entidades, é que não fica só o sindicato. Caso o sindicato não haja, pode ir à federação, pode ir à confederação, pode ir o sindicato ou pode ir diretamente à central. Ele não está escalonando, porque dentro da Constituição geral, atual, dentro das perspectivas da consolidação das leis do trabalho atuais, quem primeiro representa ou enfrenta é o sindicato. Caso o sindicato não faça ou não exista, principalmente não exista o sindicato, a representação vai para a federação. Ela poderia negociar, entrar com ações. Caso ela não exista, vai para a confederação. E aí ele já colocaria a central, e aí teria que delimitar a nível infraconstitucional
como é que ficaria esse escalonamento para que a central entrasse? Será que ela poderia ingressar com ações, por exemplo, ou participar de negociações junto com o sindicato, em paralelo com o sindicato? O sindicato teria que estar afiliado? Caso não haja sindicato, nem haja federação, seria a central ou seria a confederação que estaria legitimada para negociar, para enfrentar essas questões? Então, um ponto também relevante para que nós possamos refletir e dar cada vez mais robustez, mais pertinência a essa norma que está sendo aí proposta. No item 6, proposto aí nessa PEC, do artigo 8º, dispõe que a obrigatória participação das entidades sindicais na negociação coletiva de suas respectivas representações, que será custeada por todos os seus beneficiários e descontada em folha de pagamento. Na conjuntura atual, a gente encontra aí o ânimo também de inserir entidades sindicais, ou seja, possibilitar às centrais uma participação direta. Tem que haver um delineamento da atuação de cada um para não gerar conflito dentro da própria negociação coletiva. E, inclusive porque ela vai sobejar direito para entrar, por exemplo, com o dissídio coletivo. Então aqui não é só mais cabe ao sindicato, cabe às entidades. Então, nessa perspectiva das entidades, e ver a questão da cobrança, porque muito se discutia que a cobrança obrigatória, ela vinha dentro de uma perspectiva de haver ganhos, mas no modelo atual o Supremo entende que não pode ser obrigatório. Tem que ser facultativo e tem que constar no próprio instrumento de negociação coletiva e tem que ter a autorização individual expressa. É assim que tem caminhado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em algumas decisões, inclusive agora em 2019, nesse sentido. Então é importante que haja uma certa consonância com relação a isso, para que as comissões de Constituição e Justiça não barrem algumas questões ligadas à obrigatoriedade, certo? E aqui importa a questão do custeio. Será custeada por todos os beneficiários. Até que ponto, tanto a nível de comitê de liberdades sindicais, o que já tem decidido aí na recopilação de decisões do Comitê de Liberdades Sindicais da OIT, a nível do que está proposto dentro das convenções da OIT, como a 87, 154 e outras, não, 98, questão de negociação coletiva, o que é que feriria a liberdade sindical, já que estamos num caminho de ressoar um entendimento adequado com relação à perspectiva também internacional para ter um movimento sindical que se movimente dentro do próprio mercado, já que estamos falando aqui de categorias econômicas, segmentos econômicos, em consonância com o conjunto, para que haja uma certa estabilidade, já se pensando numa perspectiva em que o mercado funciona de modo hoje mais transnacional, é algo muito mais internacional do que nacional, do que local. Então é importante que haja uma perspectiva de reflexão sobre isso. Por outro lado, é importante, né, que haja ganhos para os trabalhadores e, consequentemente, como isso tem gerado despesas, ônus para o sindicato, gastos com paralisações para manter a alimentação, custeios, carros, atos, propagandas. Então, que isso seja colocado realmente para que seja pago por todos os beneficiários ou beneficiados dessa questão. Então, é importante, né, que haja essa avaliação bem aprofundada, esse debate bem forte, devidamente justificado, para que nesse ponto todos sejam obrigados a custear o que foi objeto da convenção, ou do acordo coletivo, ou quem sabe se já vai existir um contrato nacional a nível de trabalho, outros contratos de trabalho que têm sido discutidos a nível mundial. Mas é importante que se reflita sobre a natureza disso, até que ponto fere a liberdade sindical, ou até que ponto isso corrobora, ajuda a liberdade sindical de modo a desenvolver a representação, ter foco no coletivo e não apenas no individual, trazer uma noção de solidariedade já na vontade da norma, não é? Para ser seguida erga omnes, né? Contra todos, não é? Todos devem cumprir esse tipo de norma. Então tem que ser pensado isso. Percebe-se que muitas entidades sindicais que são combativas têm um custo, têm um gasto, mas tem que ser pensado essa questão do custo a nível liberdade sindical, ter uma razoabilidade, ter bom senso, para que exatamente ou não passe
ou então gere mais problemas do que soluções. Então, a gente compreende muito que é necessário ter uma representação coletiva diante da hipossuficiência do trabalhador e da trabalhadora, a dificuldade, né, hipossuficiência social, dele negociar diretamente, a questão hoje da despedida sem justa causa, as questões de desemprego, muita dificuldade que acontece com relação à maior parte das pessoas, principalmente no Brasil, de 210 milhões de pessoas. Então é importante que haja uma reflexão a nível coletivo, que haja uma contribuição, né? E como é que isso aí vai ficar tem que ser realmente pensado e amadurecido. Dentro da PEC já está claro o ânimo coletivista, no sentido de que a entidade negocia, só tem benefício para o trabalhador que não tem condição de negociar individualmente, em regra, e por isso tem ganhos, e para que isso aconteça, ela tem gastos, e nos custos tem que ser exatamente suportados tais custos pelos trabalhadores e trabalhadoras que vão se beneficiar. Logicamente que também isso tem que ser pensado a nível módico, a nível de um percentual que não impacte demais as rendas dos trabalhadores, tem algum limite que logicamente isso vai acontecer dentro da legislação infraconstitucional. Mas já que já estão tocando na questão, é importante que seja aferido, que seja ao menos pensado a nível de defesa. Hoje as decisões que nós temos são muito no sentido de que só quem deve contribuir com essas questões obrigatoriamente são os filiados. E aí há uma discussão muito grande a questão da participação de filiados e não filiados nessa perspectiva, não é? Então aí teria que trazer, já está dizendo que o benefício é para todos e todos vão custear, todos os beneficiados. No inciso 7 dispõe que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. E ele repete, o inciso 7 da PEC repete o inciso 5 atual do artigo 8º. É interessante que eles estão aí na proposta, o deputado traz algumas nuances que replicam o que está na Convenção 87, nós vimos um inciso todo que é uma transcrição, nós vemos algumas perspectivas que são repetições do que já está dentro do artigo 8º e algumas questões que já vão consagrar conflitos que existem, por exemplo, entre confederações e centrais sindicais, a participação das centrais e demais entidades dentro das negociações que antes eram típicas e restritas praticamente ao sindicato ou seguiam pelo sistema confederativo. E aí, algumas outras coisas eles vão mantendo dentro da estruturação do sistema. De novo, haver uma reflexão se de fato essa PEC traz grandes inovações para o esforço que vai ser feito para que ela seja aprovada ou não, ou até para evitar levantar questões que podem piorar, né? Trazer a questão à baila e piorar o que está, porque pode ser que tudo que esteja aí seja totalmente rejeitado e venham alterações que sejam muito mais nefastas, a depender do alinhamento de forças para aprovar tal PEC e no debate. Lembremos, isso pode ser tudo modificado. Então, trazer uma provocação dessa nesse momento do Congresso é algo de profunda reflexão. Porque só trazer à baila a votação, criar comissão, fazer análise e ir para a votação e poder tudo ser substituído por um novo projeto, e um projeto que já se tem perspectivas que já se delineiam pelo posicionamento do atual governo frente aos sindicatos com a sua base. Então é importante que seja muito bem pensado, como nós dissemos, dos prós e nos contras, e não levar algo que sobeje a muitas interpretações que refujam do que está aí dentro da realidade, dentro dos parâmetros reflexivos do que está dentro do contexto atual, não só da nível de governo, das representações dos deputados e senadores e da presidência da República no Poder Executivo ou mesmo no Poder Judiciário, mas a nível de sentir como é que está isso com a base, com os trabalhadores, a presença, a representação efetiva, o nível de ações, os ganhos nas convenções, nos acordos coletivos. Isso tem que ser colocado, já que vai discutir uma carta política que é a nossa Constituição. No inciso 8º, dispõe que é vedada a dispensa do trabalhador sindicalizado a partir do registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Traz também o que já está acontecendo, ele mescla um pouco do que está, inclusive, postado na CLT,
e traz essa questão da estabilidade. Coloca para os suplentes, não delimita o quanto, como no artigo atual da Constituição não delimita o quanto. Quem delimita esse quantitativo, que tem sido 7 titulares e 7 suplentes, é a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. É a própria CLT. Então não houve alterações nisso, e aí ele está trazendo, talvez fosse importante também já trazer uma reflexão a nível do quantitativo. Colocar logo um quantitativo, dizer que são todos os diretores, delimitar diretores, isso aí que parece matéria infraconstitucional e tende a ser matéria infraconstitucional. Mas como o grande problema é esse, nós temos entidades que representam muitas pessoas e poucos representantes, inclusive com liberação, fica muito difícil o trabalho para enfrentar as questões quando realmente tem muitos conflitos dentro de determinada categoria. Então é importante que nesse momento haja essa reflexão a nível do quantum, porque o limite, não só colocar titulares e suplentes, porque isso aí já existe, mas ver um nível, um texto que dê um quantum interessante para a manutenção dos direitos que tem. Porque 7 titulares e 7 suplentes, do jeito que está no texto atual, isso a gente já reconhece. O problema está que o número é muito diminuto quando se trata de entidade realmente combativa, uma categoria que passa por muitos problemas, que tem muito enfrentamento, que tem uma grande representação, quer dizer, fica pouco. Então, eis aí mais uma reflexão. E agora, uma inovação real. Cria-se, com essa PEC, um conselho, e é esse conselho que vai trazer os delineamentos nacionais de grande parte das questões sindicais em âmbito nacional. E assim dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da PEC. Fica constituído o Conselho Nacional de Organização Sindical, CNOS, entidade nacional de regulação bipartite e paritário, composto por 1. Uma Câmara com 6 representantes das centrais de trabalhadores mais representativas e 2. Uma Câmara com 6 representantes das confederações de empregadores mais representativas, ambas reconhecidas nos termos da lei. 3. O Conselho será composto por um presidente e um vice, dentre seus membros, eleitos alternadamente entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores para mandato de 2 anos. 4. A eleição do presidente e do vice dar-se-á pela maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e por maioria simples em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos membros. 5. Compete ao Conselho Nacional de Organização Sindical por suas câmaras, separadamente, a aferir a representatividade para o exercício das prerrogativas e atribuições sindicais das entidades de trabalhadores e servidores públicos e de empregadores. B. Estabelecer requisitos obrigatórios de representatividade, democracia, eleições, mandatos e de transparência que deverão constar nos estatutos das entidades sindicais em todos os níveis da organização sindical. C. Regulamentar o custeio e o financiamento do sistema sindical. D. Instituir e manter mecanismos de mediação, arbitragem e solução de conflitos intersindicais e de representação. Então nós vemos aí que os grandes pontos nevrálgicos dentro do Conselho aí vão ser discutidos. Representação sindical, eleições, custeio sindical, são os grandes cismas da atualidade e são os problemas do dia a dia das entidades sindicais. É importante perceber isso, até que ponto, por exemplo, quando ele vai tratar de questões muito umbilicais que vão estar presentes dentro dos próprios estatutos dos sindicatos, sem ser por um consenso de entidades, até que ponto isso pode realmente implicar em quebra da liberdade sindical. Então, é também outro ponto que tem que ser bem pensado nessa norma. Estamos aqui apenas para refletir o ponto a nível de força. A gente tem que chegar lá como um foguete, para acontecer e para ser bom. Para ser bom para os trabalhadores e para as entidades. E, de fato, se mostrar algo que tenha uma resposta social efetiva. E aí é um dos pontos que nós temos que refletir com relação ao Conselho. O Conselho é importante, termos o Conselho. A nível de pacificação, tem que haver uma legitimidade, como nós dissemos nos outros incisos, entre o que está havendo com confederações e centrais sindicais. Ele coloca as centrais dentro
dessas entidades representativas dos trabalhadores, por exemplo, coloca junto com as confederações, mas, por exemplo, no conselho ele não traz a participação das confederações. Isso pode gerar também um cisma, mais um cisma interno no momento de dificuldade da própria sistemática sindical atual. Então, fica aí 6 centrais e 6 dos empregadores. E onde estão a questão das confederações? Como é que fica isso? Na nossa tese de doutorado, nós fizemos um livro sobre eleições sindicais, nós fazíamos uma proposta de um sistema que ele trazia, inclusive, a representação até de confederações onde não houvesse a filiação da confederação a alguma central para que ela tivesse participação. Tem que pensar algum tipo de sistema que solucione isso, não seja uma solução meramente normativa, mas que haja um consenso social para essas questões. No item 6 do artigo 8º da PEC, dispõe que compete ao Conselho Nacional de Organização Sindical, por suas câmaras, conjuntamente, estipular os âmbitos da negociação coletiva e o alcance das suas decisões. Percebe-se aí muitos poderes ao Conselho, como dizemos. Alertar, por exemplo, para dar uma observada no que dispõe as decisões da recopilação, constantes na recopilação de decisões do Comitê de Liberdades Sindicais da Organização Internacional do Trabalho. Uma vez que nós queremos é apoio e legitimidade do projeto, e não restrições, por exemplo, de entidades como a Organização Internacional do Trabalho, da qual as entidades que vão compor esse conselho já fazem parte. Então, importante uma reflexão sobre isso, a nível de poderes, como eu disse, está indo inclusive para questões umbilicais, de cima, às vezes, para baixo, dos próprios sindicatos. No parágrafo 3º, dispõe, do artigo 8º da PEC, que as disposições deste artigo aplicam-se à organização de entidades sindicais rurais. Também é muito forte trazer isso, porque é uma solução que é ser dada a nível nacional, essa questão do trabalho rural, do trabalho urbano, porque muitas vezes nós temos uma dificuldade de identificar, por exemplo, no âmbito rural, quem é trabalhador e quem é empregador, quem é autônomo. Quais são essas questões? Então, fica forte aí essa presença. Também acontece isso nas colônias de pescadores, que hoje tem registro dentro do Ministério, e por aí vai. No parágrafo 4º diz que é assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e à negociação coletiva. Esse aí é importante porque nós chegamos a ratificar a Convenção 151 da OIT, um caminho que a gente já está bolando pelo não retrocesso. Nós temos muitos embates com relação aos servidores públicos, embates porque há uma substituição muito grande do próprio trabalho pela máquina, pela objetivação, e hoje, com as decisões do Supremo ligadas à questão da possibilidade de terceirização em atividade fim, há uma tendência de uma substituição muito maciça desses trabalhadores e como fazer, por exemplo, com relação aos terceirizados. Impacta dentro da própria base, porque também tem sindicatos que representam essas prestadoras de serviço, tanto patronais, quanto a isso na atividade laboral. Você tem sindicatos como asseio, conservação, e era de atividade meio, e agora com a possibilidade de atividade fim, com certeza haverá representações e haverá disputa de base com relação a esse pessoal, a depender do que venha com relação à reforma sindical. Já o artigo 2º dessa PEC, ele traz uma emenda para o ato das disposições constitucionais transitórias, exatamente para mostrar uma marca de transitoriedade do que vai acontecer nessas mudanças. Ele vem dispondo quais são os anos, representações, como nós vamos apresentar agora. Haveria uma reforma aqui nessa proposta no artigo 115, para o artigo 115 do ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, que dispõe o seguinte: nos 60 dias após a promulgação desta emenda constitucional, iniciar-se-ão atividades do Conselho Nacional de Organização Sindical, CNOS, que ficará encarregado de aprovar seu estatuto e regimento interno. Parágrafo 1º. Será concedido um período de transição para que as atuais entidades sindicais se adaptem às novas disposições em seu âmbito de atuação, estimulando a preservação de entidades sindicais com maior agregação e a adequada proteção ao sistema negocial coletivo. Esse parágrafo 1º é muito importante, ter uma lógica de preservar o modelo de quem está aí por categoria a nível de representação e mantendo a negociação coletiva. E aí é importante que a gente faça uma leitura dos dispositivos para que a gente reflita melhor. No parágrafo 1º, inciso 1, dispõe que essa preservação vai, no período de 2 anos após a promulgação desta emenda,
Ficarão preservadas a exclusividade e as prerrogativas das entidades sindicais pré-constituídas no seu âmbito de representação, desde que a cobertura da negociação coletiva complete no mínimo 10% dos trabalhadores em atividade na base de representação. Inciso 2. No período de 10 anos após a promulgação desta emenda constitucional, ficarão preservadas a exclusividade e as prerrogativas das entidades sindicais pré-constituídas no seu âmbito de representação, desde que a cobertura da negociação coletiva complete, no mínimo, 50% dos trabalhadores em atividade na base de representação. 3. Nos casos em que não for aplicável a negociação coletiva para a preservação da exclusividade e das prerrogativas de que tentam ou tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º, caberá ao Conselho Nacional de Organização Sindical estabelecer os critérios de representatividade em percentual de filiados sobre os trabalhadores em atividades na base de representação. Mais um momento em que afirma o poder desse Conselho Nacional bipartite, até que ponto, por exemplo, se perceberá esse cunho normativo heterônomo do Estado, até que ponto quando chega nessa questão apenas de de dois lados, ele fere, por exemplo, um dos princípios seculares da Organização Internacional do Trabalho, que é o tripartismo. Até que ponto será estruturado isso e os títulos normativos que virão deles poderão ser seguidos. Então é importante ir vendo os limites, alguns limites a essas questões, até mesmo porque vem prevendo até situações de 10%, 50% e outras situações, que haverá muitas outras situações para serem reguladas pelo Conselho. Até que ponto? Pode ser que haja situações, inclusive, que entidades com menor representação tenham mais tempo para adequação do que as que têm mais representação. Então isso pode ir acontecendo com o tempo e pode gerar, ao invés de mais pacificação, gerar mais conflito. Então é importante que a gente pense nisso. Parágrafo 2º. Caberá ao Conselho Nacional de Organização Sindical que nós, a partir do 2º ano da promulgação desta emenda, estabelecer critérios para a aferição da representatividade progressiva e anual das entidades sindicais de trabalhadores e empregadores, de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º. Ou seja, em muito, esse conselho vai ficar ocupando o papel hoje desempenhado pelo Ministério do Trabalho, que é importante. O próprio Supremo foi que decidiu que ficava o Ministério do Trabalho enquanto não viesse outro. Eles estão exatamente ocupando o espaço que estava em aberto até então, sendo ocupado apenas de forma governativa do Poder Executivo. Agora, refletir também sobre o que depois não pode ser derrubado, para que não se deslegitime o Conselho, caso porventura seja criado. Então, tem muitas questões que têm que ser muito bem pensadas para evitar uma deslegitimação logo de início de muitas questões, caso seja aprovado. Já no parágrafo 3º do artigo 115 do ADCT proposto aí pela PEC, dispõe que ao sindicato mais representativo no respectivo âmbito de representação, cujos critérios serão definidos pelo Conselho Nacional de Organização Sindical, será estabelecida prerrogativas no exercício da atividade sindical e da negociação coletiva, bem como o direito de pleitear por meio de plebiscito ou consulta estruturada a exclusividade de representação por período máximo a ser definido pelo Conselho Nacional de Organização Sindical. E aqui fica uma questão, porque se trata aqui de liberdade sindical. Então, até que ponto se são os trabalhadores e empregadores nas suas respectivas assembleias, dentro do ramo econômico proposto, que vão definir a sua base, a sua representação, até que ponto essas entidades mais representativas têm uma delimitação com a prorrogação de exclusividade pelo próprio Conselho, ou seja, de cima para baixo, não feriria a liberdade sindical. Então é importante que isso também seja considerado nos debates sobre a PEC. No parágrafo 4º do ADCT do 115 da PEC dispõe que a organização sindical no local de trabalho é voluntária e regulada em convenção ou acordo coletivo de trabalho. De plano, ele já vai tornar inconstitucionais muitos dispositivos que vêm da famosa, entre aspas, reforma, para alguns deforma trabalhista.
desde 2017, porque ele impõe essa questão da formação, da representação, organização por local de trabalho. E ele vai dizendo que ele é voluntário. Então é importante esses termos e delineamentos, porque também já vai trazer essa inovação, até que ponto isso é bom para os trabalhadores a nível imposto e até que ponto isso é negativo. Nós já temos muitas situações a nível nacional, por exemplo, em grandes obras já tinha organização por local de trabalho porque vinha da própria necessidade. Tínhamos aqui uma obra como a siderúrgica, tinha mais de 7.000 pessoas trabalhando, depois mais de 10.000, mais de 40 subcontratadas. Então era importante, por exemplo, ter uma organização com uma representação de cada uma no mínimo, e nesse momento era ligada ao sindicato, naquela hora o Sintepav. Então traz perspectivas importantes para serem refletidas aqui. E o parágrafo 5º dispõe que em até 180 dias será regulamentado pelo Conselho Nacional a Convenção 151 da OIT e a Recomendação 159 da OIT. E nesse ponto é importante porque um dos problemas maiores tem sido a questão da negociação coletiva pelo servidor público, porque tem as questões legais, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, que vai dispondo, por exemplo, sobre a questão do orçamento para servidores. E aí tem uma dificuldade com relação à negociação coletiva, porque ela não acontece em sintonia com as tramitações desses projetos que tratam sobre as finanças do Estado, sobre o orçamento do Estado. Então, é importante que haja um delineamento e até que ponto isso aí vai se integrar com a questão nacional. Talvez fosse mais importante fazer um estudo mais aprofundado para linkar, para trazer também emendas a outros artigos da Constituição que viabilizassem a efetiva realização do que for negociado, para que seja aprovado, por exemplo, conforme os subsídios, vencimentos dos servidores. E, acabando essa nossa fala de hoje, é o artigo 3º que vai dizer que essa norma entra em vigor na data da promulgação. Obrigado, até a próxima.